todos vocês muito bem-vindos. Que saudade eu estava de estar aqui para um momento como esse. Que saudade do tempo de carnaval. Olha, vai ser um tempo muito gostoso. Vou estar com vocês, adolescentes e jovens. Vai ser um tempo muito gostoso. Olha, hoje à tarde, parte da equipe aqui passou em reunião, preparando e acertando os detalhes da programação de carnaval. Vai ser um tempo muito gostoso, então contamos com a presença de vocês, tá bom? Eu quero pedir para que vocês, como igreja, estejam orando por 3 motivos, que nesse período de férias, né, nós estávamos também orando. Primeiro, continue orando pela irmã Josefa Nicolau. Ela se encontra numa situação muito delicada e eu quero pedir que você esteja orando pela saúde dela, pela vida dela e por aquilo que Deus tem de propósitos para a vida dela. Segundo, continue orando pelo tratamento da Ivanira, ela está numa fase nova, né, desafiadora, então vamos estar orando por isso e pedindo que Deus esteja abençoando. E já que estamos falando sobre período de carnaval, adolescentes e jovens, estamos trabalhando como liderança em oração e em conversa para a chegada do pastor de adolescentes e jovens. A nossa expectativa é que até o meio do ano esta figura chegue, este casal chegue para liderar toda a nossa juventude junto com os nossos conselheiros. Então me ajude orando por isso, colocando isso diante de Deus, e estamos aí com essa expectativa tremenda que o pastor de jovens chegue ainda nesse primeiro semestre e quem sabe ele estará com vocês no retiro que estamos... não posso falar sobre o retiro porque é surpresa. Mas estamos preparando um retiro para vocês. Mas deixa aí o período de carnaval, tem surpresa para vocês, já tem data, já tem tema, já tem tudo definido. Então, um ano incrível para nós vivermos com adolescentes e jovens em 2024, tá bom? Contamos então com a participação de vocês. Bem, desde o final do segundo semestre do ano passado, orando sobre 2024 e pedindo a direção de Deus para 2024, para onde nós conduziríamos a igreja, que tipo de visão ministerial fortaleceríamos na igreja. Deus colocou no meu coração que seria tempo de resgatarmos 3 meios de graça que nos ajuda a crescer junto de Deus, que nos aprimora o nosso conhecimento de Deus e nos caminha na direção dele. 3 meios de graça que eu entendo ser indispensável para a vida cristã. Nenhum cristão sobrevive sem esses 3 meios de graça. Ele pode até sobreviver, então eu vou mudar. Nenhum cristão vive intensamente a experiência de fé sem esses 3 meios de graça. Quais são eles? Oração, leitura bíblica e jejum. E durante esse finalzinho do segundo semestre do ano passado, orando e pensando, Deus colocou no meu coração este texto, que já lemos pela manhã, vamos ler de novo e vamos meditar mais um pouco a respeito dele. Está lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Este é o ano da graça para a família Nova Jerusalém. É o ano de evidenciarmos a graça, experimentarmos da graça, é o ano de partilharmos graça. E como nós terminamos o culto da manhã de hoje dessa maneira, eu quero começar igual terminamos. Meu sonho é que nós possamos andar pela cidade de São Paulo. Você já deve ter tido, com certeza você teve aquela titia, aquele titio, aquela vovó, aquele vovô, que quando você era pequenininho, pegava na sua bochecha, você detestava isso, e ele dizia assim: ai, que gracinha. Esses são vocês, são a gracinha do Senhor espalhado pela cidade de São Paulo. Vocês são as gracinhas do Eterno andando por essa cidade. E este ano nós estamos pensando exatamente nisso, como nós podemos fortalecer esses meios de graça. Por isso, no 1º de janeiro iniciamos a leitura bíblica em um ano e temos um grupo lindo, e eu quero agradecer a todos que estão inscritos nesse grupo. Terminamos o livro de
Jonas, terminamos o livro de Gênesis e agora estamos entrando no livro de Êxodo. E tem sido um tempo muito gostoso de ler a Bíblia junto. E vocês terão testemunhos nos próximos meses. Nós vamos marcar um encontro presencial com todo o grupo. São mais de 150 pessoas e um tempo muito gostoso. E hoje eu lancei o desafio para você jejuar em 2024 com o pastor. E lancei o grupo. Todos vocês receberam o convite para o grupo, vocês receberam. Quem não recebeu, por favor, é só entrar no nosso WhatsApp corporativo, lá no hall tem um banner, você escaneia, você entra no nosso grupo e aí você vai receber o link para participar do grupo de jejum e oração. E nós vamos jejuar durante todo o ano de 2024, até estabelecer a cultura do jejum em nossa igreja e até estabelecer o estilo de vida, uma cultura de estarmos jejuando, uma vida jejuada, não apenas uma campanha isolada de 40 dias, 20 dias, 7 dias, porque eu não sou muito a favor de campanha, eu sou a favor de estilo de vida. Cristianismo não é feito de campanha, é feito de estilo de vida, e nós vamos criar um estilo de vida de jejum. E esse texto é que tem queimado no meu coração, é esse texto que tem motivado a ler a Bíblia, a jejuar, a orar, né? Por falar em oração, eu estou aqui com a pulseirinha, não fui no médico, não é a pulseirinha do São Luís, estou bem de saúde, porque essa semana nós estamos orando pelo ministério infantil de nossa igreja, oração pelo Inova. E na sexta-feira, todos os voluntários do Inova, todas as crianças e todos os papais estarão aqui para a nossa vigília das 9 à meia-noite, orando pelo Inova. No quarto sexta-feira deste mês, fevereiro, estaremos aqui como igreja orando também. E toda quarta sexta-feira é dia de vigília aqui em Nova Jerusalém, porque nós vamos trabalhar oração, leitura bíblica e jejum. Se você quiser jejuar com o pastor em 2024, entre no grupo. Já temos quase 40 pessoas inscritas e nós vamos querer chegar também a 100 pessoas jejuando em 2024. E tudo isso motivado, orientado por esse texto. Esse texto que traz consigo algumas verdades que não se resume única e exclusivamente a uma profecia se cumprindo. Ainda que esta seja uma informação incrível e seria suficiente, mais uma profecia das Escrituras se cumprindo, o texto ele é muito mais do que uma profecia se cumprindo. Ele trata de uma realidade sociocultural no primeiro século. Ele trata da importância do papel do cristão neste contexto social. Ele trata também da missão de Jesus. E é sobre a missão de Jesus, e Jesus que vem então resgatar a sociedade, resgatar a vida, resgatar a qualidade de vida. Ele então vai começar o seu ministério na sua cidade natal, nesta região chamada Galileia. Galileia que pode ser traduzida por círculo. Galileia que pode ser traduzida por distrito. Então a Galileia não é uma cidade, mas é um distrito. É uma região cercada de cidades, como por exemplo Cafarnaum, como por exemplo Tiberíades, como por exemplo Nazaré, cidades bem conhecidas por onde Jesus andou, por onde Jesus ministrou, por onde Jesus curou, libertou, salvou, por onde Jesus convocou pessoas. Então, nesta região, daquilo que é chamado Palestina, e nós sabemos que não existe um Estado palestino, e aquela terra toda não é dos árabes, aquela terra toda continua sendo de Israel, como promessa do Antigo Testamento, e dificilmente surgirá um Estado palestino. Ainda que a ONU queira criar um Estado palestino para amenizar as tensões naquela região, ainda que Estados Unidos se movimente, a sociedade se movimente para criar um Estado palestino naquela região, para ver se os conflitos sejam amenizados ou até mesmo termine, nem eles querem ser vistos como Estado palestino. Porque na verdade, aquela terra toda continua sendo de Israel. Israel foi abrindo mão, ficou com uma faixa pequena de todo aquele território, mas esta região que hoje ainda vive em conflitos, esta Galileia, este lugar que é um distrito, esse círculo de cidade, é onde Jesus escolhe, é onde Jesus decide intencionalmente e propositivamente iniciar o seu ministério.
Ele passa pelo batismo, ele passa pela experiência de ser tentado no deserto, e ali então ele começa o seu ministério. E veja que em tudo aquilo que Jesus faz, ele é intencional, tudo que Jesus faz é propositivo. O texto bíblico diz, no versículo 17, o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Jesus não leu por acaso esse texto. Jesus não leu acidentalmente este texto. O texto não estava na sequência de uma leitura, pública. Não. Jesus foi assertivo, intencional, propositivo. Ele decidiu, é tempo de começar o meu ministério. E para começar o meu ministério eu tenho que situar esta região, eu tenho que situar os judeus a respeito de quem eu sou, o que é que eu vim fazer e o que é que eu vou fazer. E quando ele lê então o profeta Isaías, o texto original está lá em Isaías 61, versículos 1 e 2. Quando ele lê o texto de Isaías e diz que a profecia se cumpriu, ele está ali então fazendo a sua declaração de missão. Ele está dizendo: eu existo para quê? Quantos de nós temos plena consciência da razão da nossa existência? Eu creio que muito da falta de energia que temos, muito da falta de vitalidade, de alegria, de satisfação, de contentamento, de bem-estar, está intimamente relacionado a esta realidade. Muitos de nós ainda continuamos fazendo a pergunta: o que eu vou ser quando crescer? Muitos de nós continuam buscando um propósito para a nossa existência humana. Muitos de nós continuam tentando entender qual é o meu lugar neste mundo, qual é o meu lugar nessa sociedade. E Jesus vem para lembrar a nós, e principalmente aos judeus, que ele tinha plena consciência da posição dele. Ele não ia fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Ele não ia viver aquilo que Deus não espera que ele viva. E ele então vivia num ritmo, eu digo que é um ritmo surpreendente. Jesus acelerava quando tinha que acelerar. Jesus diminuía o ritmo quando tinha que diminuir. Jesus é aquele que, quando era tempo de orar, ele ia orar sem culpa. Quando era tempo de trabalhar, ele ia trabalhar sem culpa. Jesus é aquele que sabia dizer sim, é aquele que sabia dizer não. Quanto isso traz paz e segurança para nós. São poucos aqueles que têm domínio total e completo a respeito da sua agenda e da sua maneira de viver. Quantos sims, talvez você já disse, dos quais você tenha se arrependido e deveria ter dito não? Quantos nãos você já se arrependeu, deveria ter dito sim? Quantas vezes você está fazendo algo pensando em outra coisa? Quantas vezes você está aqui pensando que deveria estar lá, está lá pensando que deveria estar aqui? Em total descompasso daquilo que de fato Deus quer de você. Jesus é o grande exemplo de que nós deveríamos, de fato, ter a coragem de abrir mão dos nossos anseios para deixar de ser o que queremos ser, para ser o que Jesus já decidiu que seríamos um dia. E quando nós pensamos nos meios de graça, eles existem exatamente para desconstruir essa minha busca, esse meu anseio por querer ser o que eu entendo que devo ser, para ser o que Deus já decidiu que eu seria. E a paz está exatamente nisso. A paz está exatamente em termos esta clareza, esse entendimento de que Deus, Ele quer que eu seja, Ele quer que eu faça algo. E que eu, quando vou contra isso, eu fico nessa crise existencial tão natural, tão comum do ser humano. E quando Jesus então, Ele vai declarar a sua missão, Ele nos lembra que o seu primeiro papel é ser amigo. O primeiro papel de Jesus, a primeira missão de Jesus, se resume na ideia da amizade. E Jesus é amigo de quem? O texto bíblico nos fala, lá no versículo 18.
quando o texto bíblico diz, porque Ele me ungiu. E nós já aprendemos hoje de manhã que a ideia de unção é a ideia de direção. Quem dirige Jesus é o Espírito Santo. Ele me ungiu. E o texto bíblico diz, para pregar boas novas aos pobres. Eu sei que de tempo em tempo, e não está errado fazer isso, mas de tempo em tempo nós tentamos dos púlpitos de nossas igrejas valorizar o Jesus que tinha um papel social forte, um apelo social forte. Um apelo, então, quase que ativista para os vulneráveis, para os necessitados, para os abandonados, para os preteridos. Não é errado nós valorizarmos este papel de Jesus na sociedade. Sim, Ele tem o olhar para o vulnerável. Ele tem o olhar para aquele que socialmente é desfavorecido. Ele tem esse papel de olhar para o abandonado, para o rejeitado, para aquele que sofre o preconceito. E não é errado nós falarmos sobre isso, porque existe isso de fato. Mas quando nós pensamos na missão de Jesus, o alvo principal dele é trazer saúde emocional e trazer saúde espiritual para a nossa existência. E quando eu falo então que Jesus, ele é amigo, e o texto bíblico diz de quem? Amigo dos pobres, para pregar boas novas aos pobres. E quando nós olhamos então para o ministério de Jesus, a gente entende que o principal foco dele é a nossa espiritualidade. Então, quando nós falamos aqui sobre pobres, logo me vem à mente o Sermão do Monte, quando ele diz, bem-aventurados são aqueles que são pobres. Pobres do quê? De espírito. E o que significa ser pobre de espírito? Significa aquela pessoa que consegue viver ou tenta viver completamente desconectada da existência, da ação, da atuação de Deus. É aquele que consegue ou tenta viver totalmente desconectado da influência sobrenatural que existe sobre a vida da humanidade. Desde sempre, o homem esteve atrás de um ser maior do que ele, de um ser superior. E vai buscar isso na natureza, e vai buscar isso então nos prazeres pessoais, mas eles têm essa tendência, porque o texto bíblico diz que Deus escreveu na íris dos nossos olhos a eternidade. E nós sabemos que existe um ser maior do que nós chamamos acertadamente, assertivamente de Deus. O que significa ser pobre de espírito? Significa aquele que tem dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Significa aquele que tem dificuldade de reconhecer que ele tem hábitos destrutivos dos quais ele não consegue se livrar. Significa aquele que, olhando para a sua própria vida, diz, por que eu não consigo me livrar disto? Eu estou cansado de ser assim, eu estou cansado de fazer assim, eu estou cansado de sentir assim. E ele não consegue então ter, ainda que admita que esteja cansado, ele não tem a coragem de admitir, eu preciso de ajuda. Pobre de espírito é aquele que, olhando para a sua existência, reconhece a necessidade da intervenção divina para a sua história. Pobre de espírito é aquele que tem a coragem de reconhecer o quanto ele precisa de Jesus. E o texto bíblico então vai dizer que pobre de espírito é comparado como o Lázaro, da parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico está comendo e as migalhas da mesa caem, ali existe um homem chamado Lázaro, e o seu corpo estava coberto de chagas. Pobre de espírito é aquele que não consegue reconhecer que estamos cobertos de chagas. Estamos doentes. E vivemos uma sociedade doente. E que precisamos desesperadamente de ajuda. E a ajuda é oferecida por Jesus. E quando Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim, e eu vim para pregar as boas novas aos pobres, ele está dizendo, eu sou amigo daquele que tem a coragem de reconhecer, ajuda-me, Senhor.
Eu sou amigo daquele que tem a coragem de reconhecer: eu preciso de ti, eu preciso da sua intervenção, eu preciso de mudança, eu preciso de algo diferente, eu preciso de um estilo de vida diferente. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, você não tem tentado fazer do seu jeito há tantos anos? Você não tem tentado a viver da sua maneira há tantos anos? E aonde isso tem te levado? E que tipo de crises você tem administrado? O que você tem feito com as noites, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você perde o sono por tantas inquietações que envolvem a sua vida? Então, faça uma tentativa. Deixa eu te ensinar. Tente fazer do meu jeito. E se não der certo, você segue fazendo do seu jeito. Mas é como nós acabamos de cantar aqui: depois que pisamos no lugar santo, não sabemos viver fora desse lugar. Depois que experimentamos Jesus, não sabemos mais viver sem Jesus. Mas muitas vezes nós estamos fazendo como a criança, como a minha filha, como o seu filho muitas vezes fez, que você coloca algo diferente no prato, e ele diz: eu não gosto disso, mamãe. Mas você pergunta: você já experimentou, meu filho? Não, mas eu sei que eu não gosto. E quantas vezes, depois de experimentar, a gente se lambuza, porque é gostoso aquilo que a mamãe e o papai colocaram no prato, mas até experimentar, nós já saímos com a decisão de que não gostamos. Talvez muitos de nós estejamos fazendo isso. Não experimentamos de Jesus ainda, mas já estamos falando: eu não gosto disso, isso não é para mim. Prove. E eu tenho certeza que o dia que você provar de Jesus, você vai se lambuzar dele, porque é gostoso demais caminhar com Jesus. E o texto bíblico diz que Jesus é amigo destes que estão dizendo: eu não vou já de antemão dizer que eu não gosto, eu vou provar. Pegar uma colher, vou colocar um pouquinho na boca, vou saborear. É gostoso. Outro dia, lá em casa nós estamos nesse viés de cuidado da saúde, cuidado do corpo, né? Por isso que também entra o jejum, ainda que jejum não é método de emagrecimento, não é regime, né? E depois que eu falei sobre jejum, um jovem falou para mim, falou assim: pastor, então o senhor quer dizer que, deixa eu ver se eu lembro, porque intermitente, não é isso? Quem quer emagrecer faz um jejum intermitente. Ele falou assim: mas não, pastor, nós vamos fazer um jejum intermicrente. E esse é o jejum que nós vamos fazer aqui, intermicrente. E aí a Julinha decidiu fazer uma pizza de abobrinha. Pizza de abobrinha, meu. Já que eu vou comer queijo, que põe uma massa gostosa ali, né? Já que é para comer queijo. E aí a Julinha fez uma pizza de abobrinha. Eu falei: não vou experimentar esse negócio. Eu fiz que igual criança, eu não gosto disso. Aí experimenta, papai, ficou gostoso. Aí, para você não desagradar a filha, né, nos estimulá-la, porque ela pode fazer coisa gostosa para você, eu experimentei um pouquinho. Mas que delícia que é pizza de abobrinha. A massa de abobrinha. E aí você coloca o queijo, tomate, o molho, aquela coisa, fica uma pizza deliciosa. Pena que eles já tinham comido, eu resisti, não experimentei. Quando eu experimentei, eu gostei, não tinha mais. Não faça assim com a sua vida. Não deixe para experimentar de Jesus quando você estiver, quem sabe, num leito de hospital. Quando você estiver passando necessidades. Não espere esse momento para experimentar de Jesus. Provar só um pouquinho dele. Aproveite a beleza da vida que você tem. Experimente Jesus. Jesus é amigo desses que aceitam provar dele, que aceitam experimentá-lo, que reconhecem que precisam de ajuda. Pobre de espírito é aquele que é orgulhoso demais para dizer: eu preciso de ajuda. Mas Jesus é amigo desses que reconhecem e dizem: estou aqui, cheio de chagas, e quero ser tratado, quero ser curado pelo Senhor. Me visite com a tua graça, me visite com o teu poder. Mas Jesus também, na sua missão, nós percebemos aqui, ele vem para ser amigo dos pobres de espíritos e ele vem para ser o médico daqueles que estão enfermos do coração. Olha o que o texto bíblico diz: e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos
e recuperação da vista aos cegos. Veja que isso está relacionado à realidade da nossa espiritualidade. Nós não vimos no ministério de Jesus Ele libertando nenhum preso. Muito pelo contrário, presos foram libertos para que Ele pudesse ser crucificado. Cegos Ele curou fisicamente. Mas quando nós olhamos para isso, o texto bíblico está falando a respeito da nossa condição espiritual. Nós estamos presos aos nossos vícios, aos nossos maus hábitos, às nossas inseguranças, estamos presos à nossa imaturidade, muitas vezes, ao nosso jeito menino, infantil, de lidar com os problemas, com as circunstâncias. Nós estamos presos aos nossos vícios, nós estamos presos aos nossos temores, e Cristo Jesus vem para nos libertar disso, porque Ele é o médico daqueles que estão enfermos no seu coração. Vem abrir os nossos olhos para a nossa realidade. Vem apresentar uma realidade nova. Ontem eu estava conversando com uma prima. Eles moram lá em Aracaju e ele estava em São Paulo e a gente viu. Ele é médico, ela é médica. Eu estava falando sobre a nossa realidade aqui, da nossa região. Falando sobre os relatórios que os médicos da igreja falam. E principalmente o número de entradas na UTI por tentativas de suicídio na adolescência e na juventude. E ela falou assim: pastor, não é só adolescente e jovem que tem tentado se matar, não. Eu sou pediatra, também intensivista de UTI lá em Aracaju, e esses dias nós recebemos uma menina de 9 anos de idade que tentou suicídio. 9 anos de idade, igreja. Com 9 anos eu estava estourando o meu dedão no asfalto atrás de uma bola. E hoje, com 9 anos de idade, as crianças estão tentando suicídio. E eu disse, essa conversa chegou nesse nível, porque eu disse assim, eu não sei qual que é a realidade de Aracaju, mas aqui em São Paulo eu vejo uma sociedade doente. Ela falou assim, pastor, primo, lá é a mesma coisa. E aí ela contou esse fato de uma criança de 9 anos de idade entrando na UTI por tentativa de suicídio. De fato, vivemos uma sociedade que está doente, que precisa de um médico. Não estamos aqui desfazendo dos médicos que estão entre nós, que conhecemos, fazem um excelente trabalho, são usados por Deus para fazer um bom diagnóstico, apresentar um bom tratamento. Mas quando nós falamos da alma, nós precisamos de Jesus. A missão de Jesus é ser médico daqueles que estão enfermos da alma, que estão enfermos do coração. Que já pensaram várias vezes em desistir da vida, que já pensaram em várias vezes desistir de lutar, que estão completamente desanimados porque não conseguem ver uma perspectiva, uma luz no final do túnel, uma porta que possa se abrir para uma realidade diferente. Estão extremamente cansados de suas rotinas, estão extremamente cansados das suas frustrações, estão extremamente cansados de correr atrás do sucesso e não o atingir na proporção que queria, estão extremamente cansados de viver uma realidade que não condiz com a sua expectativa, com o seu desejo e com o seu querer. Jesus veio para isso. Jesus veio para você que está cansado, que a sua alma está chorando, a sua alma está doente, a sua alma está querendo desistir. Jesus veio para você. Ele quer ser seu médico na noite de hoje. Ele não quer apenas ser seu amigo, Ele quer ser seu médico e Ele quer encontrar uma abertura sua. Ele quer encontrar um convite seu para agir de maneira assertiva e fechar a ferida que está aberta. O ano da graça, como nós pensamos na manhã de hoje, é uma referência ao ano do jubileu, que está descrita lá em Levítico capítulo 25. A cada 50 anos, o judeu era liberto, se era escravo.
a propriedade, como nós explicamos, né? O plantio era devolvido ao controle dele. E naquele ano, era ano de regozijo, de alegria. Por isso a ideia do ano do jubileu. Era o ano do regozijo, era o ano da alegria. Quando Jesus ele se apresenta como médico daqueles que estão enfermos do coração, ele se apresenta como uma possibilidade de redescobrir a alegria da vida, a alegria do viver, a despeito das circunstâncias e muito longe daquilo que uma realidade pontual possa temporariamente nos oferecer. Ele te convida hoje, na noite de hoje, a desfrutar de regozijo na presença dEle. Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar a sua enfermidade do coração. Ele quer libertar você que continua preso. É um vício? É um trauma? É um descontentamento com os relacionamentos? Ele quer libertar você. Ele quer cicatrizar a sua ferida. Ele quer abrir os seus olhos para uma realidade espiritual, onde Ele, se fazendo presente, cuida de você. É o ano do jubileu, igreja. É o ano do regozijo. É o ano de encararmos com coragem todas as nossas deficiências e levarmos aos pés de Cristo e deixar Ele tratá-las e nos tirar e nos levar de patamar. É tempo de subir degraus, é tempo de evoluir. Como o texto de Provérbios diz, aquele que encobre as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, este não prospera. É tempo de prosperar. Não existe virtude maior na vida de um homem. Não existe força maior do que um homem reconhecer: esta área precisa ser tratada. É um problema na minha história e eu não quero ser escravo dela. Achamos que força é negar as nossas vulnerabilidades. Achamos que ser forte é mostrar ao mundo que resistimos a tudo e a todos e somos imbatíveis. Não. Isso é insegurança. Todo homem inseguro se esconde atrás de uma falsa fortaleza. Ou todo atrás de uma fortaleza existe uma insegurança que não está revelada. A maior virtude, a maior força de um homem é dizer: eu preciso de ajuda. Eu não sei como sair dessa situação. E Jesus se apresenta como este médico que quer curar o seu coração. Mas também o texto bíblico diz que na missão de Jesus, além de estar implícito a ideia de ser amigo do pobre de espírito, além de estar implícito a ideia de ser médico dos enfermos de coração, Ele é o redentor daqueles que estão com as almas escravizadas. Olha como o versículo 18 termina: para libertar os oprimidos. E aqui, quando nós pensamos em opressão, nós pensamos em todos os níveis de opressão que existe numa sociedade. Quantas vezes uma esposa, ela vive oprimida por um marido? Quantas vezes um marido vive oprimido por uma esposa? Filhos que são oprimidos pelo pai. Empregados que são oprimidos por uma gerência. A nossa sociedade ela tem uma facilidade tremenda de oprimir pessoas. A ideia de opressão é a ideia de trazer um peso sobre os nossos ombros dos quais nós não suportamos. Eu queria que vocês tivessem a experiência de subir no púlpito semanalmente e pregar. Segunda-feira. Toda segunda-feira eu sinto um grande peso sobre os meus ombros. Os braços ficam pesados. Meus ombros ficam encurvados. E todos aqueles que passam por este púlpito, após a mensagem, sentem a mesma coisa. Essa opressão, esse
peso que está sobre os nossos ombros, os quais sozinhos nós não conseguimos suportar, nós não conseguimos trabalhar. O que é que tem te oprimido hoje na sociedade? É as metas que a sua empresa tem colocado? O que é que tem te oprimido hoje na sua sociedade? É a vida comparativa? Você, como profissional, se comparando com outro profissional que talvez esteja num nível à frente do seu? E aí você se sente oprimido, desanimado, cansado, envergado. É um peso que está sobre as suas costas, sobre os seus ombros, que você não consegue se libertar. Por isso Jesus vai dizer: todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, e eu vos lhe darei alívio. O jugo de Jesus é leve, o ensino, o estilo de vida, a mensagem dele é leve, é aplicável, é possível de se viver, não é uma teoria. Estava conversando essa semana com uma pessoa, e eu estava falando um pouquinho sobre liderança, momentos de liderança, como a liderança ela produz, né, um crescimento natural na vida de todo ser humano. E eu estava falando a respeito de que eu tenho tido uma preocupação muito grande e tenho evitado andar com especialistas. Eu tenho me decepcionado muito com aqueles que chegam para mim e falam assim: pastor, eu sou especialista. E na hora da entrega, não tem nada de especialista. E ele contou uma história para mim que eu achei muito interessante. Ele disse que um fazendeiro estava cuidando do seu rebanho, estava cuidando do seu gado, e tinha ali entre o seu gado ovelhas. E aí daqui a pouco chega um camarada com um carro imponente, bem vestido, né, com uma postura impecável, com um linguajar perfeito, e chamou o dono da fazenda e disse assim: se eu adivinhar quantas ovelhas você tem no seu rebanho, você coloca uma delas dentro do meu carro? Ele pensou, o fazendeiro pensou e falou assim: fechado. Se você adivinhar quantas ovelhas eu tenho, eu coloco uma dentro do seu carro. E ali aquele homem imponente, do carrão bonito, então ele começou a fazer algumas contas, começou a olhar a natureza, começou a pensar em alguma coisa e disse: você tem tantas ovelhas. O fazendeiro coçou a cabeça e disse assim: acertou. Pegou um animal e colocou para dentro do carro. E essa pessoa imponente, que tinha conhecimento, domínio, que sabia de tudo, então viu o animal, aceitou o animal que ele deu e colocou para dentro do carro. Aí o fazendeiro fez a seguinte contraproposta: se eu adivinhar a sua profissão, você me devolve o meu animal? O cara falou assim: fechado. Se você adivinhar a minha profissão, eu devolvo o animal. E ele falou assim: você é um consultor, porque eu te dei um cachorro e você recebeu como ovelha e colocou para dentro do seu carro. Você não entende nada de ovelha. Não é assim, gente? Tem muita gente que conhece tudo na teoria, mas não tem a coragem de arregaçar as mangas e colocar o rosto à tapa. Parece que viver de consultoria não nos leva para muito longe. O que nos leva para muito longe é entender que eu preciso ser liberto das comparações que me oprimem tanto e das teorias que dizem como devemos fazer, mas que nunca construíram nada na vida, a não ser vender o que eu não pedi por uma coisa que não vai me servir. Eu não sei o que tem te oprimido na noite de hoje. Eu não sei qual é o fluir, como o rio tem corrido na sua história e as pressões que você tem recebido,
a respeito do próximo curso milagroso que vai salvar a sua vida. Não estou falando que nós não devemos nos especializar, não devemos procurar, crescer profissionalmente, não estou falando nada disso. Só estou falando que quando Jesus se coloca como o Redentor da nossa alma escravizada, Ele também quer nos lembrar que muito do que precisamos, Ele já tem nos dado e nos oferecido. A grande questão é que nós não temos acreditado naquilo que Deus tem feito, falado e na maneira como Ele tem conduzido as nossas vidas. Na noite de hoje eu quero perguntar a você mais uma vez: o que é que tem te oprimido? As finanças e a preocupação com elas? O que é que tem te oprimido? É a saúde? O que é que tem te oprimido? A concorrência? Interessante porque outro dia eu fui para uma região da nossa cidade visitar um empreendimento de um membro da igreja. E eu cheguei lá, era uma terça-feira, e eu não sabia que estava fechado. E quando eu cheguei para visitar o nosso irmão e o comércio dele, dei com a cara na porta, fechado. Só que curioso, eu olhei para a direita, para a esquerda, estava fechado ele, fechado aqui, fechado aqui, fechado aqui, fechado aqui, fechado aqui. Logo me veio na mente: os empresários aqui combinaram. Eles vão fechar no mesmo dia, vão abrir no mesmo horário e fechar no mesmo horário para poder todo mundo descansar e ter uma concorrência um pouco mais leal. E perguntei para ele: vocês combinaram? Pastor, não foi meio que combinado não, mas acabou se convencionando. Nesse dia, a maioria do comércio da região fecha. Mas curiosamente, eu estava conversando com outro empresário e aconteceu a mesma coisa e eu fiz a mesma pergunta. E ele falou assim: sim, aqui nós combinamos. Todo estabelecimento abre tal hora, todo estabelecimento fecha tal hora e todo dia tal, todo mundo fecha para descanso semanal. E quem não cumpre isso? Quem não cumpre isso começa a receber uma certa retaliação de todos os empresários e comerciários da região. Se ele precisar de alguma ajuda, ele vai receber um não. Porque nós convencionamos, nós trabalhamos para que todo mundo possa então ter um tempo de descanso e para que a concorrência possa ser um pouco mais justa. E eu fiquei pensando, eles estão se livrando de uma opressão. Talvez nem tenham a Jesus, talvez nem amem a Jesus, nem tenham consciência do que significa viver debaixo de uma opressão. Mas como empresários, eles estão se livrando de uma opressão, que é ter que trabalhar além de um horário para poder sobreviver, ou acha que precisa disso para poder sobreviver, dentro de toda a concorrência que existe no mercado. E eu fico imaginando, nós conhecemos Jesus, dependemos dEle, sabemos que Ele vai cuidar de nós e que nunca vai nos deixar faltar nada, porque Ele é um Pai bom. Mas vivemos oprimidos debaixo de opressão. O que tem te oprimido na noite de hoje? A missão de Jesus é ser o redentor da sua alma. E quando eu falo sobre redenção da alma, não estou falando única e exclusivamente a ideia de uma salvação escatológica, aquela ideia de ir para o céu, pecados perdoados. Eu estou falando de uma redenção para uma vida saudável hoje, para uma vida saudável agora, nesse tempo, do lado de cada eternidade, do lado de cada céu. Você não precisa se sujeitar a uma opressão, porque você é um filho amado de Deus e Ele cuida muito bem de você e nunca vai deixar que nada falte em sua vida. Por isso, é libertador quando Jesus diz que a chegada dele estabelecia de maneira perpétua o ano da graça. E é libertador quando ele diz no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Eu quero terminar reforçando esse sentimento. Jesus é o seu jubileu. Ele é que traz regozijo para você. Ele é que estabelece o ano da alegria, o ano da graça, o ano da vitória. É Ele que estabelece a libertação. É Ele que devolve o que você perdeu. É Ele que devolve o que te tomaram. É Ele que devolve aquilo que você não tem e que um dia talvez você já teve. E tem um conceito que tem feito muito sentido para mim e eu queria dividir mais uma vez com vocês e orando para que faça sentido para vocês também. Você não precisa de nada do que você perdeu para Deus te abençoar. Você não precisa de nada daquilo que ficou para trás para Deus te abençoar. Porque Ele é o seu jubileu. E a minha oração é que você possa se regozijar na presença desse Jesus. Porque o Espírito do Senhor está sobre ele. E ele veio proclamar boas novas aos pobres, libertar os cativos, trazer vistas aos cegos e libertar os oprimidos. A missão dele é ser amigo, médico e redentor de um homem que está cansado de fazer do seu jeito, mas não tem coragem de provar o jeito de Deus. Pizza de abobrinha é uma delícia. Tenha coragem de provar Jesus nesta semana. Tenha coragem de provar Jesus na noite de hoje. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, quero orar com você. E quero entregar a sua vida aos cuidados de Deus. Ore agora. Talvez Deus tenha revelado uma área da sua vida da qual você se sente oprimida. Talvez durante a mensagem o Espírito Santo trabalhando revelou uma área da sua vida em que você está emocionalmente doente. Talvez na noite de hoje, todo o medo de admitir que precisa de Jesus caiu por terra. E você vai reconhecer isso na noite de hoje. Ore ao Pai. Ele está aqui. Ele vê a sua dor. Ele vê o seu coração. Ele vê a sua aflição. Ele está aqui. Deixa Ele te visitar agora. Deixa Ele derramar da graça dEle sobre a sua vida. Dê ouvido ao que Ele tem te falado. Enquanto você ora, eu queria fazer um convite a você na noite de hoje. Se essa mensagem fez sentido para você, e o Espírito Santo está agora chamando você à presença dEle, eu queria que você entregasse agora a direção da sua vida a Jesus. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. É o Espírito que guia Jesus. E esse mesmo Espírito quer guiar você na noite de hoje. E quer guiar você a partir da noite de hoje. Se essa mensagem fez sentido para você, se você se encontra na maneira como o texto bíblico nos levou a descrever, eu queria que você reconhecesse na noite de hoje a necessidade de Jesus e entregasse a sua vida a Ele. Se esse é seu caso, eu queria que você ficasse em pé nesse santuário para que nós pudéssemos orar por você. Queria que você ficasse em pé lá na sua casa, onde você estiver no ambiente online. Fique em pé, coloque no chat que você está em pé. Coloque um foguinho no chat para nós identificarmos você.
porque eu quero orar por você. Entregue agora a sua vida a Jesus. Alguém, fique em pé nesse santuário. Eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Mais alguém, fique em pé. Talvez alguém precise ser encorajado por você, encorajada por você. Pergunte para ele, para ela, se quer ficar em pé. Eu fico em pé com você. Talvez às vezes nós temos medo de nos expormos. Mas fique em pé, onde você estiver. Eu quero orar por você. Mais alguém? Mais alguém que quer esse Jesus na noite de hoje? Fique em pé para nós orarmos com você. Quem mais? Pode ficar em pé. Jesus quer te abraçar neste momento. Ele quer ser o seu jubileu. Ele quer te libertar. Mais alguém? Fique em pé. Aonde você estiver. Quero orar por você, quero orar com você. Creio que sejam esses. Se tiver alguém em pé do seu lado, dê aquele abraço carinhoso nele, nela. Assuma o compromisso de estar orando por ele, por ela nesta semana. Obrigado por você que está no ambiente online, estamos orando por você. Você que ficou em pé, que Deus te abençoe. Paizinho querido, nós te agradecemos por esta hora tão especial, tão singular, da celebração semanal em nossa comunidade. Obrigado pela expressão de fé de pessoas que te amam. Obrigado pela expressão de fé de pessoas que caminham contigo e querem continuar, prosseguir em caminhar contigo e viver a libertação que o Senhor tem a nos oferecer. Pai, que seja o ano da graça para estas pessoas que ficaram em pé nesse santuário e no ambiente online. Que seja o ano da alegria, que seja o ano do jubileu. Dê a tua bênção, Pai, sobre essas vidas preciosas. E, Pai, que o Senhor nos ensine em 2024 a viver na total dependência do Senhor, ó Pai. Nós queremos ser amigos de Ti e reconhecemos o quão espiritualmente pobres somos e carecemos da Tua intervenção. Pai, cure as nossas emoções, traga sanidade para nós, nos liberte dos nossos maus hábitos, ó Pai. Que o ano da graça possa fortalecer ao celebrando a recuperação, ó Pai. E que cada vez mais, ó Deus, pessoas possam celebrar a vitória sobre as suas dificuldades, seus maus hábitos, seus costumes doentios, ó Pai. E Deus, não queremos viver debaixo de uma opressão. Não queremos, ó Deus, viver debaixo de uma orientação, de uma sociedade que está desconectada de Ti. E que continua soprando nos nossos ouvidos que para vencer temos uma regra mágica, mas desassociadas de Ti. Não, ó Pai. Sucesso para nós é agradar o Seu coração. Sucesso para nós é arrancar aplausos dos céus. Sucesso para nós, ó Pai, é arrancar um sorriso do Teu rosto. É ouvir a Tua aprovação. É sermos chamados de Teus filhos, ó Pai. Isso é sucesso para nós, ó Pai. É esse sucesso que almejamos. É esse sucesso que nós buscamos. Guarda-nos com Teu poder. Sustenta-nos com a Tua graça. É o que eu te peço. E assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Vamos ficar em pé?